Segundo os relatos dos Estados Unidos, mais de 103 ataques já foram feitos a alvos norte-americanos no Iraque e na Síria desde quando começou a guerra entre Israel e Hamas. A contraofensiva, podemos assim pensar, por parte dos Estados Unidos é bombardear grupos específicos no Iraque e na Síria que têm apoio do Irã. Isto eleva certamente as tensões entre os Estados Unidos e o Irã na região do Oriente Médio, que tem se mostrado um barril de pólvora muito mais próximo de explodir do que muitos imaginariam. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas aqueles recados importantes aqui do YouTube. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. E no vídeo de hoje nós iremos falar a respeito dos Estados Unidos bombardearem alvos em específicos no Iraque. Nas últimas semanas nós tivemos também ataques dos Estados Unidos, bombardeio norte-americano contra grupos em específicos também na Síria. No Iraque e na Síria nós temos uma forte e importante presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. É uma região de extrema importância para os Estados Unidos no que diz respeito à sua geopolítica, à sua política externa e assim por diante. Só que dentro desses territórios, com o apoio do Irã, existem grupos que se posicionam contra os Estados Unidos e, claro, também contra o Estado de Israel. E nós iremos mencionar um pouco isso neste vídeo. Mas antes, eu vou reiterar a você para conhecer o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Você tem ali um material de estudos onde poderá guiar o seu rumo ao conhecimento, a sua busca pela inteligência e maior compreensão do que acontece no mundo. Você clica no link e escreve o seu nome e seu e-mail e terá acesso a esse material de alta qualidade. E vamos aqui. Qual que é a importância do Irã nesse cenário todo de conflito envolvendo Estados Unidos e grupos no Iraque e na Síria? O eixo da resistência, assim chamado, também atua no Iraque, bem como esses ataques feitos contra base militar dos Estados Unidos, em especial a base em Erbil, na região norte do Iraque, na região inclusive que pertence aos curdos, é o chamado Iraque setentrional, bem como os Estados Unidos acabam revidando e atacando ali o chamado Hezbollah iraquiano. Na foto nós temos o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seu secretário de defesa, o Lloyd Austin, que é o responsável por coordenar ataques norte-americanos a alvos em específicos. Na foto anterior nós víamos, voltando a ela, justamente a base militar dos Estados Unidos no território do Iraque, na região norte do território, que é justamente a base de Erbil. Então, dando continuidade aqui, o eixo da resistência, isto nos possibilita contextualizar a região do Oriente Médio e a perspectiva que nós podemos traçar, que é Irã contra Estados Unidos. E o Irã tem uma coordenação política muito específica através do chamado eixo da resistência, cujos princípios são uma perspectiva anti-Israel muito clara, uma perspectiva ainda, um princípio anti-sionista, anti-ocidente e anti-imperialismo, em especial anti-imperialismo significa em boa medida anti-Estados Unidos da América e seus valores. O Irã é um país que vive na década de 70 um processo revolucionário de caráter religioso, enfim, e dentro do Irã nós temos duas forças importantes que coordenam e atuam dentro do Oriente Médio para levar adiante os valores do Irã. É o caso das forças Quds, que inclusive atua no exterior. O objetivo da força Quds, em boa parte, é levar adiante os valores da religião do Islã, conforme a perspectiva do Irã, conforme a perspectiva revolucionária iraniana. E a Guarda Revolucionária Iraniana é um grupo que atua dentro do território iraniano, com a finalidade de promover os valores e os princípios da revolução religiosa do Islã da década de 70. Só que esses grupos vão atuar no interior do território do Irã e também na região do Oriente Médio, expandindo os seus valores para grupos no território do Iraque, que nós vemos aqui, país vizinho, assim como também na Síria. São esses dois os países importantes que fazem parte do chamado eixo da resistência, assim como também dentro do próprio Líbano, aqui, assim como na própria região da faixa de Gaza, em especial Hamas, há proposta inclusive também no próprio Iêmen. Então existem alguns países no
Oriente Médio, que perfazem aí o chamado eixo da resistência, também conhecido o termo como arco da resistência, que em boa medida é composto por grupos xiitas. É claro que não é composto apenas por grupos xiitas, mas sobretudo grupos xiitas que atuam coordenados nesses países com a finalidade de resistir à influência dos Estados Unidos e do Oriente no Oriente Médio, enfim, resistir à influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Enfim, acho que deu para compreender adiante. O eixo da resistência em diversos países. No Irã, nós mencionávamos aí a questão da Força Quds e dos Guardiões da Revolução, que é um exército, conforme nós mencionávamos, que atua internacionalmente. No Líbano, o Hezbollah. Na Síria, as Forças Armadas da Síria, a Força de Defesa Nacional Síria também. Agora, o alvo de ataque recente dos Estados Unidos é justamente no Iraque, envolvendo ali as forças de mobilização popular, que nós já vamos comentar sobre. Recentemente, inclusive, nós víamos a propósito, e inclusive no Iêmen, ataques feitos contra navios que atravessam ali o estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho, ao Canal de Suez, conforme nós, inclusive, analisamos aqui, e os Estados Unidos liderando uma coordenação internacional com 10 países para manter o Houthis longe do Mar Vermelho, para que eles não destruam a possibilidade de passagem naquela localidade. Então, a gente visualiza uma crescente tensão entre grupos do Oriente Médio. São diversos os grupos em vários países, conforme podemos aqui observar, que tem a perspectiva anti-Estados Unidos, uma perspectiva anti-Ocidente e assim por diante, ok? Claro, a fim de promover os valores, de resistir à cultura, muitas vezes a cultura woke norte-americana, que é uma tragédia, vamos combinar, enfim. E o grupo Houthis atua no território do Iêmen, enfim. E a Palestina. Na Palestina nós temos a Jihad Islâmica, assim como também o Hamas, que acaba por receber ajuda, pelo menos uma ajuda moral em relação à guerra contra Israel por parte desse chamado arco da resistência, cujo principal país é o Irã. Então aqui está a contextualização do que acontece e a importância do Irã, e avançando para entender o eixo da resistência dentro do Iraque. Dentro do Iraque nós vamos ter diversos grupos que vão compor a chamada Forças de Mobilização Popular. Em boa medida, essa força de mobilização popular tem como finalidade lutar contra o ISIS. O ISIS nada mais é do que o chamado Estado Islâmico. Só que há uma curiosidade aqui, porque não somente essas forças de mobilização popular que têm o apoio do Irã lutam contra o Estado Islâmico, bem como também o próprio Estados Unidos também se posiciona e lutou contra o Estado Islâmico, né, é o nosso caso aqui, mas as forças de mobilização popular dentro do Iraque, vocês têm aí o símbolo, né, do grupo, é apoiado pelo Irã, ok? Que tem lá, conforme nós mencionávamos, a Força Quds e também o Exército Guardiões da Revolução que nós mencionávamos. Agora, esse grupo que sofreu ataque dos Estados Unidos, porque teria atacado as bases militares norte-americanas no Iraque, é composto por diversos outros subgrupos. É o caso aqui do Kataib Hezbollah, que é conhecidíssimo esse grupo como sendo o Hezbollah iraniano, que tem uma perspectiva semelhante à do Hezbollah, que prega em alguma medida um nacionalismo iraquiano, pensando num Iraque independente da influência dos Estados Unidos, do Ocidente, enfim. Temos também ainda outros grupos ali, que é o Exército Al-Mahdi e as Brigadas Badr, que atuam dentro do Iraque para resistir à influência dos Estados Unidos e, claro, se opõem e constantemente fazem ataques às presenças ou à presença militar dos Estados Unidos na região do Iraque. Então, o grupo que os Estados Unidos ataca, não é? Que nós vimos aí pela imprensa, é esse chamado Hezbollah iraquiano, que está num contexto iraquiano que recebe o apoio do Irã para lutar contra o ISIS e tem uma visão também anti-Estados Unidos da América. E é esse grupo que foi atacado pelos Estados Unidos nesses últimos dias. Aqui vale a pena nós observarmos o contexto mais amplo para olharmos o Estado de Israel na sua guerra contra o Hamas e também Israel fazendo ataques contra alvos específicos no Líbano, bem como também contra alvos específicos na Síria. A discussão é que desde 2011 o Estado de Israel faz ataques preventivos na perspectiva israelense contra a Síria. Dessa vez,
o ataque israelense, há alguns dias na Síria, acabou resultando na morte de Sayed Razi Mousavi, que era um membro importante das guardas revolucionárias do Irã. O que este indivíduo faz na Síria? Ele coordena ações militares entre Síria e Irã. O governo do Irã, tanto através do seu presidente como do seu Ministério das Relações Exteriores, o Abdullahian, vai comparar a execução, a morte de Mousavi por parte de Israel. Perceba que aqui é outro, né, evento, que é Estado israelense executa líder iraniano, ok, na Síria. É este o cenário aqui, que é um ataque israelense contra um militar iraniano dentro da Síria. No caso, não foi contra ele exatamente, mas foi contra a Síria, justamente evidenciando a relação que há entre Irã e Síria, e claro, Irã e Iraque contra os Estados Unidos e Israel. E aí, por sua vez, esse ataque do Estado de Israel acaba resultando na morte desse líder importante aí das guardas revolucionárias do Irã. E o governo iraniano vai comparar, conforme eu dizia, essa morte à morte de Qassem Soleimani. O Soleimani foi executado por parte do governo Donald Trump em Bagdá, no Iraque, no ano de 2020. Tanto agora, o líder das guardas revolucionárias do Irã, assim como o Soleimani, são tidos pelo governo iraniano como mártires, segundo as declarações oficiais do Irã. E, por sua vez, os Estados Unidos atacam o Hezbollah iraniano, o que mostra os Estados Unidos e o Estado de Israel atacando grupos em específicos que têm o apoio do Irã, e o Irã jurando que fará vingança em relação a esses ataques. E isso só acirra e pode elevar as tensões e os conflitos. Aqui um mapa que nos mostra a presença militar norte-americana no território do Oriente Médio. Na Síria é estimado hoje, né, que nós temos aí 1.000 militares dos Estados Unidos, e no Iraque nós temos pelo menos 2.000, né? Esses dados são antigos, são de 2019, se eu não me engano, né? Mas atualizando aí os dados, nós teríamos que na Síria há mais ou menos 1.000 militares americanos, assim como no Iraque em torno de 2.000. 6.000 ali num contexto de auge, ok? Quando os Estados Unidos está lutando no Iraque e na Síria contra a presença do chamado Estado Islâmico. Então aí o nosso mundo no mapa, né? Mais uma vez observando o mundo no mapa, nós vemos aqui ao norte do território do Iraque justamente uma mancha do chamado Kurdistão iraquiano, que é onde nós temos a base militar dos Estados Unidos, que é a base de Erbil, que é muito próxima ao Irã, vamos combinar, né, gente? Região fronteiriça, inclusive. E o apoio interessante norte-americano ou aos Estados Unidos é muito forte aqui em diversas regiões do norte do Iraque, sobretudo com a presença dos curdos, né? Os Estados Unidos vão dar treinamentos militares e também vão disponibilizar recursos para os curdos lutarem contra o ISIS, o Estado Islâmico. Só que, por sua vez, olha que complexo que é. Estados Unidos, curdos contra o ISIS. Ao mesmo tempo, você tem também o chamado Hezbollah iraquiano, o Hezbollah do Iraque lutando contra o ISIS com o apoio do Irã, né? E quando, na verdade, também você tem o conflito ou as tensões entre Irã e Estados Unidos. De modo que é uma situação bastante complexa essa do Oriente Médio sempre. E se você quer aprender geopolítica, entender nos detalhes toda essa complexidade, com aulas contextualizadas, analisando ali a história, a evolução fronteiriça, a Revolução Iraniana, a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, todo o contexto da guerra Israel-Hamas, ou mesmo a formação do Estado de Israel e assim por diante, venha estudar conosco no nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo, onde você tem ali, inclusive, o nosso território geopolítico, onde todos os dias informações atualizadas a respeito dos principais eventos da geopolítica. No mais é isso, bons estudos e, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.